Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso quinto dia de aula de hermenêutica 1 e 2, o último bloco. Estamos aqui trabalhando sobre a estrutura da homilética. As nossas aulas estão sendo gravadas. E agora, irmãos, vamos falar sobre um ponto que até fiz questão aqui de pegar esse livro, que é uma coletânea de 3 volumes, volume 1, 2 e 3. Irmãos abençoados pegaram emprestado meu volume 1 e 2 e não me devolveram. E eu não sei onde foi parar. Bom, mas eu recomendo que vocês comprem, inclusive, o volume 3 dessa obra, Spurgeon. Aqui, esse livro é um livro em que é intitulado Lições aos meus alunos. É como Spurgeon estava dando a arte de pregar e teologia pastoral à sua classe de seminário. E no livro 3, ele dedica, pelo menos, deixa eu ver quantos capítulos, 5 capítulos sobre o emprego da ilustração. O emprego da ilustração na pregação. Capítulo 2, histórias e anedotas no púlpito. Capítulo 3, empregos de anedotas e ilustrações. Capítulo 4, onde podemos achar anedotas e ilustrações. Anedotas seriam histórias, né? E 5, a ciência como fonte de ilustração. Em outras palavras, o volume 3, o príncipe dos pregadores dedicou um livro dele exclusivamente à ilustração, para mostrar que a ilustração ela é muito importante. E aqui também o pastor Martin Lloyd-Jones, ele dedica o capítulo 12, ilustrações, eloquências e humor, como também um capítulo sobre a importância das ilustrações. Então, eu estou falando isso para os irmãos para mostrar para vocês que o que a gente vai falar agora é muito, mas muito importante. Lembram que Jesus usava parábolas ou histórias do dia a dia? E muitos milagres de Jesus serviram como quê? Como parábolas vivas. Parábolas vivas. Eu preguei certa ocasião uma mensagem na pandemia, me lembro bem, irmãos, que mensagem foi aquela? Sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E um dos meus pontos da mensagem era que Lázaro foi a parábola viva da obra de Jesus entre nós. Porque Lázaro era o morto que ressuscita ao 4º dia. E entre os judeus, olha que interessante, talvez você não saiba disso, mas havia uma tradição entre os judeus que o morto poderia ressuscitar até o 3º dia. Agora fica mais claro, porque João registra o 4º dia, né? Ou seja, era comum na história dos hebreus haver o quê? Uma ressurreição, ou melhor, desculpa, comum não. As ressurreições se tinha como convenção de que até o 3º dia podia acontecer. Passou do 3º dia, não tinha como ninguém ressuscitar. E aí a gente conhece muito bem a história de Lázaro. E pode ver que ele já estava mal cheiroso. E por que Jesus ressuscita ao 4º dia? Para mostrar que ele é o Senhor da história e que não tem coisas que ele não faça e tradições que ele não quebre. Porque mesmo que o homem diga, nem Deus pode, vem o próprio Deus e faz. Exato. Então, o que eu quero dizer com isso que eu acabo de falar? Que Lázaro, e não só Lázaro, mas muitas histórias bíblicas e muitos testemunhos bíblicos servem como parábolas vivas, histórias vivas do poder de Deus, não é assim? Sim. Então, agora a gente vai entrar sobre o assunto das ilustrações. E nós devemos dar, sim, muito espaço para ilustrações nos nossos sermões e também nos nossos estudos. Porque, como eu já mencionei para vocês, a ilustração ela é como se fosse portas e janelas para casa. Ela traz luz para dentro da casa. Nós temos que lembrar que Deus é como se ele fosse o sol de justiça.
Mas no momento que não tem porta nem tem janela, o sol não entra nessa casa. Mas no momento em que a gente abre as portas e abrimos as janelas, a casa fica toda iluminada quando é dia. Por quê? Porque é iluminado pelo sol que entra pelas portas e janelas. Assim é a ilustração num sermão. A pessoa está ouvindo um texto, está sendo ministrado por argumentos, e de repente a gente joga uma ilustração, aquilo vem sobre eles de uma forma maravilhosa, e aquela lição é acomodada, e a pessoa passa a aprender. Por isso que Jesus usava do artifício das parábolas. Por quê? Porque eram acontecimentos reais e corriqueiros do dia a dia. Então, um dos conselhos que eu dou para vocês é se familiarizarem e aprenderem a extrair exemplos que acontecem com vocês ou na vida do dia a dia, para usarem de ilustração. Por que do dia a dia? Porque são acontecimentos nossos, contemporâneos. Pode ser também ilustração do passado? Pode. Não tem problema. De fatos que aconteceu no passado? Pode. Mas só para vocês terem uma ideia, o pastor Martin Lloyd Jones, ele andava com uma caderneta no bolso. Porque ele sabia que a qualquer momento Deus podia tocar nele com uma ideia, com uma mensagem, com uma iluminação, ou quando não, ele via algo acontecer, como uma criança no parque fazendo algo ao pai, ele já tomava nota. Porque ele falou, que coisa linda essa criança fez. Ele agiu assim, e vai ter tudo a ver com a mensagem que eu vou pregar. Então ele pegava essa história e colocava no seu sermão. Primeira coisa, então, acontecimentos reais do dia a dia, fatos atuais. E uma segunda coisa que eu deixo aqui para vocês como um instrumento de ilustração são a própria Bíblia e a própria história da Bíblia. Ou seja, você está falando sobre um texto, você está explicando sobre uma história e você ilustra com alguns personagens bíblicos ou acontecimentos bíblicos. Perceba, você já está falando da palavra de Deus e agora você vem e usa uma outra pessoa para ilustrar aquilo, um testemunho que aconteceu com alguém na Bíblia, ou seja, você está usando a própria Bíblia e as lições bíblicas como uma ilustração. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse segundo tipo, porque o ouvinte também, ele acaba sendo ministrado duas vezes. Só tome cuidado para não se perder muito, né? Tente ser mais objetivo, mas eu acho muito útil isso, tá bom? Você queria dizer alguma coisa, Júnior? Não, segundo os comentaristas, a parábola de Rico e Lázaro não chega a se definir como uma parábola porque tem nome próprio, né? Lázaro. Ah, não, Rico e Lázaro, mas eu estou falando da ressurreição de Lázaro. Ah, tá. Né? A ressurreição ao quarto dia, lembra? Ah, sim, sim. Isso. Né? Passa a ser Marta e Maria, isso. Isso. Ali estava falando dele. Tá bom, meus irmãos? Então, Júnior, leia para nós aqui, por gentileza, ilustração. Agora a gente vai falar sobre a ilustração, a importância da ilustração numa mensagem. É a iluminação do sermão com alguma ideia histórica de um personagem bíblico ou não, para elucidar o conceito. Pode ser personagens bíblicos ou não. Por exemplo, nesse domingo que eu preguei, estou falando sobre José do Egito e eu usei o apóstolo Pedro. Usei um texto de Pedro, aliás. Toquei em alguns assuntos de Pedro. Então, Pedro acabou sendo ali, para mim, o texto paralelo que fortaleceu a minha mensagem e acabou sendo também uma ilustração, porque eu comparei José com Pedro. Ah, sim. Tá bom? Verdade. Mas pode ser bíblico ou não. Há pessoas que preferem mais os acontecimentos atuais. Eu acho muito bom os acontecimentos atuais. Tá bom? Continuando aqui. A ilustração é para o sermão, porque a janela é para a casa. E isso vale para qualquer história, viu, meus irmãos? Sim, claro. Né? Para qualquer ensino, tá? Eu gosto muito de acompanhar os médicos que são nutrólogos. Um dos que eu mais acompanho é o Lai Ribeiro. O Lai Ribeiro, ele usa muita ilustração. Ele está falando e ele vem com analogias. Ele vem com analogias do dia a dia das pessoas. É todo palestrante, né? Eles têm essas temáticas, né? E o Lai Ribeiro... Desculpa, gente. Ele tem esses recursos, né? E ele fez neurolinguística, entendeu, irmãos? Ele é muito bom nisso. Então, ele sabe como aplicar. Então, por exemplo, ele usa muito essas figuras de linguagem do dia a dia, e ele usa palavras simples, por exemplo, né? Ele fala assim, muitas vezes, para a gente entender. Ele fala, gente, o remédio para o nosso corpo é como se o corpo e a célula do corpo estivesse recebendo um ET, porque remédio
não nasce da natureza na sua grande maioria. Os remédios comprados, né, em indústrias farmacêuticas, eles são produtos químicos elaborados, testados, ou seja, o que ele quer dizer? Ele não está falando que não se deva usar, mas ele fala o seguinte: cuidado com os remédios. Eles são para remediar, é só quando não tem jeito. Você não tem que remediar o problema, você tem que descobrir a causa. E muitas vezes, quando você descobre a causa do problema, você é curado sem a necessidade de um remédio, porque muitas doenças são fatores nutricionais. E é fantástico, pelo menos para mim, a clareza que ele trata desses temas. Eu e a minha esposa e a minha família fomos muito beneficiados com muitas coisas. Só uma coisa, irmãos. Minha esposa, ela tinha disritmia profunda. O coração dela começava a disparar. E disparava, que dava angústia. Fizemos tratamento, fomos atrás. Segundo os cardiologistas, ela ia colocar como se fosse um marca-passo, para dar uma disparada. Bom, ao conhecer o La Ribeiro, descobrimos que, no caso, o que faltava para ela era o quê? Era cloreto de magnésio, que a natureza tem alguns produtos. Por que no Brasil nós não temos muito cloreto de magnésio? Porque o nosso solo ele tem pouco magnésio, porque o magnésio dá abundantemente em solo vulcânico. Por exemplo, quem mora na Ásia, quem mora no Havaí, quem mora no Japão, por lá ter muito vulcão, então a água geralmente já vem com magnésio. No Brasil, como nós somos um país tropical e a nossa agricultura ela passa por todo o processo de industrialização, não tem uma quantidade que o nosso corpo retém de cloreto de magnésio. Por isso que uma fruta orgânica, um produto orgânico, ou certos alimentos têm mais magnésio. Nunca aprendemos nada sobre isso na vida. E aí a gente veio aprender com o La Ribeiro e minha esposa começou a tomar o cloreto e melhorou muito. Então ela parou de sofrer da disritmia tomando cloreto de magnésio. Agora, em castanhas tem cloreto de magnésio, em castanhas oleaginosas, de uma forma geral. Cloreto de magnésio você encontra também em semente de abóbora. Então, tem algumas frutas e alguns legumes que têm mais magnésio, mas nós precisamos consumi-lo não como remédio, mas como complemento, né? Seria, como que é o termo mesmo? Nós precisamos suplementar. Então, por isso que uma pessoa que ela tem uma horta em casa, a horta dela, porque ela quase não usa produto agrotóxico, as frutas e os legumes vêm com mais magnésio. A banana ela tem uma certa quantidade de magnésio. A biomassa de banana verde tem muita magnésio. Ou seja, então percebam que algumas coisas já estão na natureza. Então, num primeiro momento, minha esposa ia passar por uma cirurgia. Isso já faz mais de 10 anos, que por causa do cloreto de magnésio, ela não precisa mais. Olha, então entendam. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou até prestando aqui até uma certa homenagem para ele, né? Mas ele, como um grande orador, ele usa o quê? De figuras de linguagem. E eu comecei dizendo que ele usa que o remédio para o nosso corpo é como um ET. Sara uma coisa, mas prejudica a outra. E é verdade. Agora, é claro, irmãos, se o médico nos passa, a gente considera, porque e ele não é contra remédios, mas ele é contra esse uso excessivo. E sejamos honestos, quantos são os parentes nossos que estão sofrendo? Tomando 5 remédios, depois passam a tomar 10 remédios. Pessoas de 50 anos já tomando 5, 10 remédios. Tem alguma coisa errada, né? E a indústria farmacêutica trabalha muito bem com a indústria alimentícia. Uma praticamente nos adoece, por causa que é produtos alimentícios, não é alimento, e a outra nos vende a cura. Curioso isso, né? Então, irmãos, pensem nisso, tá? A gente tem que descascar mais e abrir menos. Lembrem disso. A gente tem que se alimentar bem, tá bom? Continuando aqui. Ilustração. Continua, Júnior, por favor. Aos benefícios, né? Isso. Primeira possibilidade, possibilita o esclarecimento da mensagem. Segundo, frisa na memória do povo. Terceiro, ajuda no convencimento da razão. 4, facilita em conceitos difíceis. 5, é um meio para alcançar um fim. Ou seja,
né? Olha que maravilhoso. Então, alguma dúvida sobre essas questões? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Uhum. Deixa eu pôr aqui no próximo. Pode ler, Júnior? Pode usá-las. Primeiro, introdução. Segundo, argumentação. Terceiro, conclusão. Ou seja, né, a gente não pode... É óbvio, tem vezes que numa história, meus irmãos, a gente está dando a ilustração e por si só ela já tem esse começo, meio e fim. Mas muitas ilustrações nós temos que tirar a lição de moral, a aplicação. Ou seja, a gente tem que saber usar a ilustração adequadamente, tá bom? Senão a gente pode o tiro sair pela culatra, tá? E agora, meus irmãos, ainda aqui dentro da ilustração, conclusão. Apresente a verdade, defina os conceitos, discuta o assunto, ilustre se necessário. Se necessário, né? Tá bom? Continuando, Júlio. E agora, então, percebam que aqui ele está falando sobre a ilustração, e eu já dei a recomendação desses livros para vocês, e nos nossos livros textos, tanto no Brodos quanto no GRK, ele vai falar sobre a importância também da ilustração. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá bom? E agora vamos para a conclusão do sermão, né? Lembrando que o sermão ele tem o seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Agora aqui é o fim, é a conclusão mesmo. Outra hora eu tinha falado para vocês da conclusão dentro de um argumento, mas eu já dei uma pincelada da conclusão. Então, pode ler para nós, irmã Elisângela, por favor? Conclusão. É o clímax do sermão. O que foi dito anteriormente se concentra com intensidade nesta hora. Cada pregador vai ter uma habilidade, meus irmãos. E aqui, aprendam ouvindo vários mestres, aprenda lendo os livros textos. Cada pessoa vai ter um jeito, uma forma de concluir. É óbvio, você tem que fechar ali o que você quis falar. E como eu disse para vocês, dentro dessa conclusão, você pode trabalhar com apelo, e eu gosto muito mais do desafio. Eu gosto muito que as pessoas elas tenham essa atitude de virem espontaneamente. Você faz o convite e deixa. Porque, irmãos, as pessoas são inteligentes. E se a gente ficar forçando, eu acredito que não é o melhor caminho. Pastor, mas Deus está me orientando a ser mais contundente. Então, tá bom. Então, siga aquilo que Deus põe no teu coração. E aqui, meus irmãos, lembrem disso. Eu sou um pastor e sou um professor de teologia. A minha opinião vai ser diferente de um evangelista, de um missionário. Porque para ele, o apelo, para ele, é algo que ele trabalha com mais exatidão. Então, eu respeito a opinião deles. É que dentro do meu ministério e do meu pastorado, que não é único e nem exclusivo, é assim que eu trabalho. Eu só não gosto dos exageros. Só não gosto dos dramas. Só não gosto da apelação ou do emocionalismo ou do constrangimento, tá bom? Tudo bem? Então, essa é a hora que você cria o clímax, que você pontua ali, que você... Por isso que eu gosto da palavra desafio. Eu gosto de fazer a pessoa pensar. Alguns vão regar essa conclusão com oração, com orações diretas, orações indiretas, orações participativas, fazendo as pessoas orarem. Como você vai fazer? Aí você vai descobrir o seu melhor caminho, tá bom? Os nossos livros e vários pastores vão dar várias conduções, e aí os irmãos vão descobrir o que é melhor, tá bom? Continua para nós, irmã Elisângela, por favor. Conclusão. Tem a finalidade de levar o sermão a um fim adequado. Joia. Conclusão ainda? Continua? Conclusão. Propósito. Afirmar, ressaltar, estabelecer o que foi dito. Alguns pastores gostam de dizer assim, irmãos, para a gente concluir, então nessa noite nós tratamos que o amor de Deus é imensurável, nós falamos que esse amor se tornou homem e nós precisamos também amá-lo. Ou seja, os 3 pontos da mensagem. Repete, né? Percebam que cada pessoa vai ter o seu método, tá bom?
Continua lendo para nós, irmã, porque aqui a gente viu que nós temos um propósito de afirmar, ressaltar e estabelecer. E aqui, formas de conclusão. Aqui agora vai ser uma síntese dos livros, mostrando algumas dessas formas, tá? Pode ler para nós, irmã? Recapitulação. Amarrando as pontas numa síntese, citando um versículo apropriado, reformulando as lições tratadas, vinculando-os à ideia principal. Que eu acabei de dizer, né? Amarrando as pontas numa síntese, citando os versículos apropriados. Aliás, aqui é outra... Sim, é uma recapitulação, mas de uma outra forma, né? De uma outra forma. Não deixa de ser o que eu também disse há pouco, né? Vamos ver aqui a outra forma de conclusão. Pode ler, minha irmã? Forma de conclusão. 2. Narração, narrar um fato. Em outras palavras, ilustrar ou contar uma história que tem tudo a ver com aquilo que você acabou de pregar, para ser o desfecho da mensagem. Narrar um fato, aqui no caso, pode ser uma história. Billy Graham gosta de fazer isso. Geralmente, quando ele vai concluir a sua mensagem, ele pega uma das suas melhores histórias e deixa para aquele momento. Ou seja, ele narra um fato, um acontecimento, geralmente real, que aconteceu com alguém. Eu acho brilhante a forma com que ele concluía os seus sermões, né? 3, por favor, irmão. Formas de conclusão. 3. Ilustração. Alegoria, poema, trecho de um hino. Ou, quem sabe, cantar um hino. Poema, irmãos, olha que coisa linda. Eu me lembro que nesses 30 anos que eu prego, 2 vezes apenas eu terminei com poema. 2 vezes apenas. E, na realidade, como eu não sou poeta, eu escrevi um texto e falei que era um poema. Passei para um amigo meu, que é um poeta, e ele falou, não, você escreveu um conto. Aí eu falei, então é um conto, é isso mesmo? Se eu não me engano, é um conto. Então, a classificação não era nem poema, era um conto. Foi, se não me falha a memória, Travesseiro de Pedra, uma série de mensagens que eu peguei há muito tempo atrás sobre Jacó. Olha o título, Travesseiro de Pedra. Lá quando Jacó deitou a cabeça sobre a pedra, lá em Betel. E um último que eu preguei, se não me falha a memória, foi sobre... Fiz também um poema, que é um conto, naquela série de mensagens... eu vou lembrar já. Alguma coisa da Penha. Agora deu um branco, hein? É as horas, irmãos, é as horas. Né? Mas você vê, agora tem pessoas que citam o hino, né? Eu acho lindo isso, citar o hino. Citar o hino nas faldas das penhas. Se não me falha a memória, eu acabo essa série de mensagens. Essa tem no Spotify, e eu acho que eu pus, sim, dentro das mensagens, eu pus, como se diz, eu tenho lá, entre a mensagem nas faldas da penha, nas faldas das penhas, eu ponho um conto lá, que é só a participação, eu faço uma síntese da história de Davi e de Saul, e faço esse conto. Você vê, 30 anos nasceu 2, irmãos. Por quê? Porque eu não sou poeta, entendeu? Então, mas quem sabe o irmão é poeta, a irmã é poetisa, ou se não gosta de hino, só acabar com trechos de hino, cantando hino, entendeu, irmãos? Pode ser uma alegoria. Isso é muito legal, né? Tá vendo? Criatividades. Percebam, irmãos, tudo isso aqui vai dando para nós, assim, uma ideia muito boa de tudo aquilo que a gente pode fazer na mensagem, né? Tantas coisas, não? Então, continuando aqui, para a gente estar concluindo. 4, minha irmã. 4. Aplicação. Se referindo diretamente às pessoas. Joia. Se referindo diretamente às pessoas. Indo num ponto mais objetivo, né? 5. Oração. Conclamar o povo a orar. Conclamar o povo a orar. Aqui, meus irmãos, eu achei a minha... Está dentro do... Se você procurar... Eu vou até compartilhar depois no nosso WhatsApp. Está assim, nas faldas das penhas, Jogo da Velha, conto. 1 Samuel 24, 2, 21. Eu vou compartilhar para vocês depois, para vocês apreciarem esse conto.
modéstia à parte, foi muito, muito, muito bom. Eu estou compartilhando no grupo de WhatsApp, tá bom? Vocês podem ver pelo Spotify, tá bom? Esse tema nas Faldas das Penhas, orem por mim, porque eu pretendo que um dia vire um livro, tá? Essa série de mensagens, foram 3 mensagens só, mas eu achei que foi uma ideia muito boa, muito boa. Então, aqui, conclusão como oração, né? Conclamar o povo a orar. É maravilhoso isso. Algo tão simples, né? Mas maravilhoso. 6. 6. Demonstração. Pondo em prática as verdades. Né? Chamando as pessoas a agirem, né? É onde eu disse há pouco do desafio. E aqui, meus irmãos, por último, então, sobre a conclusão, tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo. Não? E lembrando que eu gosto muito que chame conclusão de desafio. Tá bom, meus irmãos? Ok. Esqueçam disso não, hein? Porque até a maneira que a gente conclui como desafio é diferente. O conceito é diferente. Eu não só estou concluindo, eu estarei desafiando cada um, começando de mim, para que juntos tomemos uma posição sobre o que pregamos, o que aprendemos. Tá bom? E agora, por último, o apelo, para a gente concluir a aula de hoje. O que é o apelo? Pode ler para nós, por gentileza? Apelo é um convite à ação. Nenhum problema fazer as pessoas a darem um passo de fé. Né? O apelo continua sendo, ler para nós, irmão? É uma leitura inversa. Aonde o povo responde agora ao pregador, né? Então, existem várias formas de apelo. Pode ler para nós, irmão? Por favor. 1. Levantar a mão. 2. Ficar de pé. 3. Vir à frente. 4. Ajoelhar-se. 5. Agitar algum objeto. Lenço. 6. Fique em espírito. Introspecção. Aqui ele está dando apenas assim algumas ideias. Aqui deixa eu dizer uma coisa, viu, meus irmãos? Pastor, na Bíblia tinha apelo? O que vocês acham? Sim ou não? Nas Escrituras tem apelo? Tem. Quando Tem. o Moisés fala por vir, não sei o quê. Exato. Quando Jesus, por exemplo, chama a pessoa que tem a mão mirrada, a senhora que era encurvada. Vinde a mim, todos estão cansados. Vinde a mim, é um apelo. Nas Escrituras há apelação? Aí é outra questão. Apelação não. Jovem rico, me siga. Apelo. Então, o apelo, tome cuidado. A gente tem que perguntar o seguinte: nas pregações bíblicas tinha apelo? Sim. Mas eram todas elas que tinham? Não. Tinham pregações que eram mensagens de Deus ao povo para o povo se posicionar. A resposta do povo era o posicionamento. Agora, por que os nossos apelos se tornam apelativos? É outra questão. E aí que a gente tem que melhorar, a gente tem que limpar as coisas, estão entendendo? Então a gente tem que buscar um equilíbrio entre uma coisa ou outra. O próprio Martin Lloyd Jones, ele vai falar, eu não sou contra as pessoas fazerem apelo, sou contra as pessoas colocarem tudo como apelo. Se a pessoa não vir à frente, não levantar a mão, isso significa que não se converteu? Não necessariamente, meus irmãos. Eu conheci muitas pessoas que se converteram sem levantar a mão, sem ir na frente. Porque aquela mensagem que eu vi no domingo, a pessoa começou a despertar. Eu lembro que eu levei, certa ocasião, lá para o CPP, um culto da Comunidade da Graça, um amigo lá do pregão. O nome dele era Ricardo, o apelido dele era Sapatão. Enquanto nós estávamos no culto, e eu tinha já pregado tanto para o Sapatão, e aí o Sapatão começou a chorar no meio da mensagem, mas ele chorava, ele falava assim para mim, Rai, o que está acontecendo comigo, Rai? O que está acontecendo? Ele falou, Jesus te chamou e você está obedecendo. E eu dava risada e abraçava ele. Ai, o que está acontecendo comigo? O Senhor está te visitando. Irmãos, durante esse processo dele, não teve nenhum apelo, não teve nada. Só foi o culto acontecendo. E Deus quebrando ele. E ele dizia para mim, Rai, o que está acontecendo, Rai? E eu dizia, Jesus está te visitando, só se renda a ele. E ele chorava mais ainda. E ele chorava. Passou daquele dia, logo depois que ele saiu dali,
ele foi para uma igreja, lá ele se firmou nessa igreja, e depois dessa igreja se tornou um obreiro. E percebam, irmão, eu só fiz o trabalho de levá-lo a Cristo, né? Ganhei uma alma de uma forma indireta. Preparei o terreno, e aquela igreja, naquele dia, Deus usou aqueles pregadores, aquelas músicas, aquelas orações, e eu só fiquei dando todo o apoio ao trabalhar de Deus. Está entendendo? Ela precisa ser voluntária, né? Espontânea. Exato, Júnior. Então, hoje, nós temos estragado muitas conversões, porque pessoas que estão lutando na mente delas, estão sendo trabalhadas por Deus, a gente pega aquele fruto encruado e arranca do pé. Meus irmãos, a gente tem que acreditar que a obra é de Deus, não é nossa, né? Tá bom? Diga, Miriam. Eu queria falar uma coisa aqui, que antes de eu me converter, quando eu ia para a igreja, tinha sempre apelo. E todas as vezes que tinha apelo, eu ia lá na frente. Todas as vezes. Aí o pessoal, não, mas você já recebeu Jesus. Aí eu falei assim, não, mas aí eu desviei de novo. Aí agora eu vou receber de novo. Aí eu ia toda hora, toda vez que eu ia para a igreja, tinha apelo, aí eu ia lá na frente. Aí o pessoal falava, mas você recebeu Jesus esses dias? Eu falei, mas eu estou recebendo de novo. Aí, então, todas as igrejas que eu ia tinha apelo, e todas as vezes eu ia na frente. Então, mas aí, né, Miriam, te faltou o discipulado de saber que você não precisaria mais ir, porque se você deu passo de fé, já tinha sido consolidado, né? A única coisa que você poderia fazer era dizer assim, não, eu já... O que não é um bom ensino, né, irmãos? Perceba, se eu pego e ensino ao irmão, não, se você já entregou, isso é fé, acredite que é fé. Se você caiu, pecou, peça perdão e refaça suas alianças. É outra coisa, né? Diferente, né? É diferente, né, Miriam? Mas interessante. Mas o que não é uma orientação, né, Miriam? Faltou orientação. Tá bom? Então não tem problema, não. Quantos anos já? E para a gente concluir, meus irmãos, conclusão, né? Pode ler para nós, por gentileza. Conclusão. É bom ter uma equipe preparada para conduzir as pessoas, dependendo do apelo, para um local separado para instruções básicas, horários de culto, entrega de leitura, anotação de endereço, marcação de visita e etc. Não sou contra, pelo contrário, acho tudo isso muito bom e isso demonstra muito zelo na igreja, né, irmãos? Isso é maravilhoso quando a igreja tem esses departamentos, trabalha em cima disso. O ruim é quando, e principalmente em cultos especiais, o ruim é quando a gente força esses acontecimentos, tá, meus irmãos? Mas, tá bom, meus irmãos? Eu queria ter entrado nos tipos de sermão, não deu? Então vamos ter que deixar para a próxima aula, tá bom? Ok. Tá joia? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Estão gostando do livro-texto? Eu vou ler ainda, na verdade não li, estava lendo só o Martin Lloyd Jones. Mas e aí, o Martin Lloyd Jones, o que está achando? Muito bom, muito bom. Maravilhoso, né? Eu tinha lido faz tempo, né? Outros, né? Dele, mas esse é muito bom. E os demais irmãos, o que estão achando do livro-texto? Estão gostando? Sim, bem objetivo. Essa matéria, irmãos, diferente de hermenêutica, ela é uma matéria mais leve, mais agradável. Ela é cheia de detalhes, cheia de estrutura, mas ela não é tão pesada. E ela não tem aquele rigor da interpretação. O rigor da interpretação tem que ser assim mesmo, porque é ler corretamente, é interpretar corretamente. Partindo desse pressuposto, agora a gente vai o quê? A explanação. Vai a estrutura para ensinar. Então, agora a gente está trabalhando na estrutura, mas, como eu disse, hoje eu já pincelei um pouco, já a gente vai trabalhar mais na teologia da homilética, que é aí onde entra o Martin Lloyd Jones, onde entra o Spurgeon, onde entra o próprio Stanley Key e o Brodus, e algumas partes específicas. Tá bom, meus irmãos? Então, continue firme na leitura, continue firme assistindo todos os vídeos que eu passei, e quem assistirem mais vídeos além do que eu passei, e me mandem antes o vídeo, se não estiverem naquela lista, para eu avaliar se realmente está dentro do escopo, se é um pastor que a gente recomenda. E quem ler mais livros, mais obras desse tema, eu acabo dando ponto extra no final da matéria. Beleza. Tá bom?
Deus abençoe, meus irmãos, um excelente final de semana, viu? Boa semana para todos. Pessoal. O Wesley acordou agora. Amém. Vamos com Deus. Boa Graça e paz. O Wesley acordou agora, ó. Deus abençoe. Deus abençoe. Meu pai.